E aí galera, meu nome é Rômulo, seja bem-vindo ao segundo programa do nosso GeoCast. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos mais de 400 ouvintes do nosso primeiro episódio, realmente foi muito positivo, tivemos um bom retorno, boas críticas para seguir melhorando e produzindo conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Mais uma vez agradeço e qualquer coisa é só entrar em contato nas minhas redes sociais, principalmente pelo Twitter, @rvecmiller, RWSEKMULLER. O GeoCast está presente nas principais plataformas de streaming, dentre elas as maiores, o Spotify e o Apple Podcasts. Siga a nossa página nesses dois aplicativos e compartilhe com seus amigos, que vai ajudar bastante a nossa produção de conteúdo. No programa de hoje vamos falar sobre o problema da violência no Rio de Janeiro, mais especificamente falando sobre a questão das milícias. E teremos dois convidados muito especiais, um convidado direto e um convidado indireto, vocês já vão entender. Primeiro eu conversei com o Miguel Pinho, que é formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e tem mestrado também em Geografia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o Miguel fez uma entrevista muito especial com o professor José Cláudio Souza Alves, que tem graduação em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Brusque, mestrado em Sociologia pela PUC-Rio e doutorado em Sociologia pela USP. E ele atualmente é professor da Rural, da Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele tem muita experiência, é um sociólogo, com bastante experiência na área de violência urbana, especificamente na região da Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma região dominada pelas milícias. Inclusive, ele dá palestras, entrevistas sobre a questão das milícias para vários canais no YouTube e também já deu uma entrevista muito interessante para o programa Conversa com Bial da Rede Globo de televisão. Meu nome é Rômulo Weckmiller, também sou formado na Universidade Federal Fluminense. Foram 10 anos lá dentro, entre graduação, mestrado e doutorado, tudo em geografia. Bom, sem mais delongas, vamos logo à palavra dos nossos entrevistados. Fala galera, vamos direto ao assunto com o Miguel Pinho. Miguel, uma honra te ter aqui no segundo episódio do GeoCast. Para quem não sabe, o Miguel foi da minha turma, lá na longínqua turma de 2008 da Geografia da Universidade Federal Fluminense. Tivemos a oportunidade de estudar durante 4, 5 anos. A gente sobreviveu à base de tangue e miojo, com níveis de sódio bem saudáveis para a nossa vida aí. Era sódio, carboidrato e gordura trans. Tudo que o nutricionista indicaria aí pra gente. E a cerveja cheia de geladeira e pouca água. Não é verdade? Aquela 3x5 na cantareira era o padrão. Bons tempos. Miguel, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre a milícia e a violência no Rio de Janeiro. Mas afinal de contas, o que são as milícias? Então, cara, as milícias são grupos de policiais e ex-policiais, bombeiros e ex-bombeiros militares que atuavam pelo menos na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que é Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, e eles praticavam um grande esquema de extorsão, né? Então, cobravam mensalidades de segurança, com muitas aspas, de moradores, comerciantes. Tem também uma cobrança de um esquema do transporte alternativo. Então, as vans, mototáxi, tudo tem que pagar taxa para a milícia. Operavam a questão do gato net, né?
Então, isso era um mercado muito lucrativo. E mais recentemente, os caras têm se especializado também em usar desse poder advindo da violência, né, para exigir que os comerciantes comprem produtos dos seus distribuidores, né? Então você tem lá a quitanda da milícia lá que vende fruta para toda a região, que vende gás, que o depósito que vende cerveja para os bares, né? Então você tem uma situação de crescimento do seu poder econômico. E essas milícias elas podem ser comparadas muito, a grosso modo, às máfias italianas aí famosas no cinema? Olha, a milícia é a máfia, né? Então a gente chegou a ter a parte da população, né, até entendia que era uma forma de você que a milícia dava uma certa segurança para a população, apesar desses esquemas dela. Mas, na verdade, a grande atuação da milícia é lucrar através da extorsão. Né? Quem já teve o prazer de assistir Família Soprano vê que os caras estão ligados ali em tudo que é esquema de dinheiro. Né? Então, se você tem uma empreiteira e você tem como extorquir aquela empreiteira para tirar um dinheiro para o seu negócio, é o que os caras vão fazer. Se, inclusive, assumindo, às vezes, a linha de frente desses casos. Né? Teve um desabamento esse ano, ou no final do ano passado, que foi no Muzema, na zona oeste do Rio, que era um prédio que a milícia construiu. Então os caras construíram um prédio. Então como é que a prefeitura não viu que esses caras tinham construído um prédio sem autorização? E esse prédio desabou, ceifando aí várias vidas, né? Então os caras têm um esquema mafioso não só pela essa característica aí de extorquir as pessoas, mas também porque tem ligações profundas com o Estado. Né? Os pesquisadores aí vão dizer que não existe milícia sem Estado. Né? Então a milícia ela é um esquema ali que nasce nas entranhas do Estado. E esse desabamento na Museu, você falou essa questão do Estado não percebeu essa construção. Esse não perceber é porque tem algum tipo de arrego, né, algum tipo de pagamento, ou a milícia está inserida dentro da própria política atuante através de vereadores e deputados? Eu acho que são as duas coisas juntas, né? As duas coisas andam juntas. Porque eles têm um poder, né, de proibir determinados candidatos a fazer campanha. Então, só o candidato da milícia pode fazer campanha em determinada região controlada por eles. Então, embora isso não seja absoluto, né, as pessoas têm acesso, pode ver um candidato pela internet, mas existe uma coação muito forte, né, de você não poder fazer campanha nas áreas dele. Então só vai aparecer na rua o panfletinho daquele candidato que tem o aval da milícia, ou o candidato que é um próprio miliciano local, né? Então, isso constitui uma massa de votos, né, uma espécie de, com muitas aspas, né, um curral eleitoral, que é interessante para prefeito, governador, né? Então, quiçá até presidente, né? Então, o que a gente tem visto, né, é que as milícias elas têm um grande poder com a política, né? Eles estão envolvidos diretamente com a política, né? Então, eles estão cada vez mais entranhados na política. A gente vê recentemente aí o caso do Witzel, né, que foi eleito aí nessa onda bolsonarista. O cara, enfim, tem a polícia tem atuado pouco nas áreas de milícia, né? Então isso é um pouco estranho, né? Então não tem como não ver que a milícia está diretamente envolvida aí com o Estado, né? E sobre a questão do tráfico de drogas, né? A gente falou sobre filme, falou sobre série, e a máfia italiana, né, ela atuando principalmente lá depois nos Estados Unidos ao longo do século XX, ela, quando começou a mexer com o tráfico de drogas, ela sempre foi contra, na verdade, mas quando ela começou a entrar na questão do tráfico de drogas, ela começou a entrar em declínio. Você vê na máfia do Rio de Janeiro, a milícia carioca, alguma relação com o tráfico ou eles têm esse mesmo receio? Cara, é assim, as drogas são um mercado muito lucrativo, né? Então, é muito difícil que alguém que tem esse tipo de atuação
não acabe se envolvendo nesse tipo de mercado, né? Então, no início da milícia, né, pelo que eu pude analisar um pouco, você tinha certa essa questão moralista, né, de não pode droga aqui na região, até porque eles se opunham fortemente ao tráfico. Isso, inclusive, criou uma certa imaginário sobre a milícia, né, que foi um pouco desmistificado. Como é que começa isso, né? Você tem essa formação aí de grupos de ex-policiais e tal, que se chocam com o tráfico, e aí no primeiro momento você proíbe tal a venda, o consumo na região, só que depois você vê que isso é um mercado muito lucrativo, né? Então hoje a milícia mesmo trafica, ela aluga a região para um grupo de traficantes poder comercializar e vender drogas na região e tal. Então, acho que o trabalho que a gente teve de desmistificação das milícias foi muito importante, né? Em 2008, por exemplo, uma equipe do Dia estava fazendo uma matéria sobre o cotidiano da população em áreas controladas por milícia, e os caras foram torturados, ficaram 7 horas sendo espancados, torturados, espetados pelos milicianos, né? E aí, depois disso, você teve uma comoção pública, né? Que conseguiu que na Alerj, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os deputados estaduais, tivesse a aprovação da CPI das milícias presidida pelo deputado estadual Marcelo Freixo, né, na época deputado estadual. E esse relatório, né, que saiu da CPI ajudou a polícia a prender mais ou menos, indiciar mais de 250 pessoas envolvidas com a milícia, né? Só que, enfim, o relatório encaminhou várias coisas que eram para quebrar o braço econômico da milícia e, na verdade, pouca coisa foi encaminhada pelo Estado, né? Então, mais uma vez, por mais que você tenha uma movimentação, isso esbarra aí nos podres poderes do Estado. Bom, Miguel, queria agradecer a sua participação aqui no primeiro bloco do nosso Geocast, né? Afinal de contas, o segundo bloco é todo seu, né? Uma entrevista que você fez com um especialista sobre o assunto. Miguel, Então, pretendo te convidar para próximos assuntos aí, hein? fico muito grato pela oportunidade aí de falar no Geocast e agradecer também pela expor aí a entrevista com o José Cláudio, que é uma entrevista aí de muita qualidade. Ele é um excelente pesquisador e entende muito desse assunto de violência, milícia, e acho que espero que os ouvintes aí do Geocast gostem. Um grande abraço. Valeu, Miguel. Grande abraço. E na sequência, a entrevista. Vamos conversar hoje com o sociólogo e professor da Gloriosa Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio de Souza Alves, e nesse papo vamos falar sobre violência, milícia e política. E aí, Zé Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Miguel. Prazer estar aqui com você falando. Em seu livro Dos Barões ao Extermínio, você analisa os grupos de extermínio que atuavam na Baixada Fluminense e sua íntima ligação com o poder público, com o poder, né? E quando eles não eram, de fato, os próprios eleitos. Como é que você vê um paralelo com esses grupos de extermínio e essas milícias modernas que a gente viu ascenderem aí recentemente? Então, eu percebo uma continuidade, há uma base comum entre as milícias e os antigos grupos de extermínio, que é uma base dada pela sua posição dentro do aparelho do Estado. Eles são agentes públicos de segurança, eles controlam informações privilegiadas, eles operam o sistema de segurança a partir dos seus próprios interesses. Então, eles se formam por dentro do Estado, eles têm essa estrutura de poder, isso é comum entre grupos de extermínio e milícia. Depois, a base é o assassinato, é a execução sumária, é por onde eles se constituíram e eles mantêm essa base, isso também é milícia, grupo de extermínio, e as taxas de segurança, de proteção que eles cobram, isso também é comum. E além de tudo isso, você já mencionou essa projeção política, eles se elegem, eles são personalidades políticas, eles se valem dessa estrutura criminosa que eles montaram, da execução sumária, da proteção, cobrança de segurança, tudo mais, para estabelecerem trajetórias
bem-sucedidas de políticas, né? Como políticos. Então, isso é comum. A milícia ela faz uma superação dessa base e vai em direções maiores e mais ousadas. Eles estabelecem grandes negócios a partir do monopólio da venda de bens e serviços em várias comunidades que eles vão controlar de forma armada, militarmente falando. Então aí vai tudo, né? Transporte clandestino de pessoas, gatunete, cigarro, terrenos, casas, aterro para botar nos terrenos. Recentemente até droga, adulterado, né? Tem vendido não, até droga. Não é tão recente, não. Eles sempre fizeram acordo com droga, eles sempre atuaram matando membros do Comando Vermelho, que é a principal facção criminosa que se contrapunha a ele, e sempre atuaram em parceria com o Terceiro Comando Puro, alugando áreas para essa facção atuar. Isso eles sempre operaram. Pode ser que agora a novidade seja que eles mesmos passaram a atuar, né, na venda das drogas. Essa é a novidade. Mas sempre lidaram com a droga. Entendi. É uma fonte importante, poderosa de grana também deles. Me parece que em 2018 a gente teve uma ruptura com a normalidade de atuação desses grupos milicianos, que eles sempre foram peças importantes no esquema de poder, mas eles ocupavam espaços periféricos na política. E a eleição do Bolsonaro, que na melhor das hipóteses, né, tem relações suspeitas ou pouco explicadas com esses grupos milicianos, esses grupos se sentem, por mais que a gente não possa provar uma relação, ou que, enfim, careça algumas coisas para provar essa relação, esses grupos de alguma forma se sentem representados, né? Eles sentem que tem uma certa anuência do poder para atuar livremente. Como é que você avalia esse momento agora que a gente vive, assim, com essa virada da eleição de 2018? Então, a meu ver, esses grupos sempre estiveram na estrutura do poder, mesmo a esquerda estando no poder, Lula, Dilma, o PT, aí vai talvez 14 anos dessa estrutura de poder, não foi capaz de alterar essa dimensão do poder dos grupos de extermínio, dos matadores. Eles na Baixada se elegem desde a década de 90. Eles não se sentiram de nenhuma forma intimidados pela esquerda. A esquerda, com seus programas sociais, favorecia, inclusive, o crescimento dessa estrutura de clientelismo, de dominação. Esses grupos sempre funcionaram. As milícias no Rio, elas conheceram o seu crescimento a partir dos anos 2000, 2004 é um ano acentuado, 2005 já tem matérias de apoio de políticos ao que seria autodefesas cidadãs, né, protegendo a comunidade. Políticos importantes como César Maia e outros políticos fizeram essa defesa. E a partir do sequestro dos jornalistas do jornal Dia em 2008 e também da CPI das milícias, né, conduzida pelo Marcelo Freixo como deputado estadual na Alerj, você tem uma mudança desse padrão. E aí você tem a opinião pública, a política já mostrando a construção da milícia como um poder criminoso e tudo mais. Eles, então, passam, a partir de 2008, por uma fase que seria uma fase mais escamoteada, mais recuada, menos ostensiva. Foi isso que a gente assistiu. E aí, o que surge a partir de 2018, com a intervenção, começa em 2017, a intervenção federal, foi a primeira sinalização de que eles teriam um cenário melhor para eles, né? Um cenário onde as forças das polícias do Rio de Janeiro foram convocadas como forças auxiliares à intervenção federal, que se processou a partir do Exército, a partir da militarização dos espaços, principalmente os espaços favelizados e periféricos, com presença do tráfico. Enquanto que a atuação da milícia, ela correu solta. Como ela se dá por dentro da estrutura policial, que foi convocada como força auxiliar à intervenção, eles se viram no apogeu do seu poder. E aí o assassinato da Marielle Franco
A meu ver, é a prova disso. Eles saem de uma fase mais recuada e vêm para uma fase ostensiva, já no começo de 2018. E agora nós vivemos a apoteose deles, né? As ligações entre a família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro principalmente, que empregou esposa e mãe de um miliciano hoje procurado, o Adriano da Nóbrega, ligado a Rio das Pedras, que é uma das primeiras milícias constituídas no Rio de Janeiro. Tudo isso são vínculos. O Queiroz, né, que está desaparecido e que seria um elo fundamental para explicar isso, mas agora protegido até pelo próprio STF, em função das investigações com base das informações da COAF, que agora estão suspensas pelo próprio sistema judiciário. Isso nos leva a crer que há algo aí muito tenebroso, muito sinistro, escondido, e que não vem a público. Essa verdade não vem a público. Essa é a face mais explícita desse vínculo. Mas tem a dimensão discursiva, né, dessa extrema-direita. A lógica do bandido bom, bandido morto, a lógica do excludente de licitude para policiais, o discurso bélico, a propagação de uma lógica de guerra permanente, os heróis que são aqueles que matam, os policiais que matam são os heróis, o armamentismo, né, disseminado como padrão para a resolução dos conflitos dentro do país. Todo esse discurso, todo esse ambiente, todo esse caldo cultural que nós estamos assistindo, com certeza tem implicações diretas, imediatas, sobre a atuação das milícias que se sentem hoje muito bem, estão se expandindo, crescendo muito, incidindo sobre a vida da população no Rio de Janeiro, mas também fora do estado do Rio de Janeiro, em vários outros estados. Já há notícias da atuação, porque a base é a mesma, a base vem dos grupos de extermínio, vem dos esquadrões da morte, que se originaram lá com a ditadura, principalmente antes da ditadura militar, mas com a ditadura militar de 64, né? Ditadura empresarial militar, ganhou, esse modelo ganhou muita força. Nós, mesmo com a esquerda, não tivemos a condição de fazer comissões da verdade com peso e poder de indiciamento e de julgamento daqueles que cometeram crimes durante a ditadura. Essa absorção prévia dos crimes cometidos pela ditadura também fortaleceu e muito essa estrutura da milícia, que agora se expande. Isso também foi um erro. Nós, como se pode dizer assim, como esquerda no poder, temos que assumir os nossos equívocos, os nossos erros. Quando o Paulo Vanucci, que era secretário da Secretaria Especial de Direitos Humanos, propôs essa configuração da Comissão da Verdade com poder de indiciamento e julgamento, e indiciamento para possíveis julgamentos de crimes cometidos, houve uma crise. Os comandantes, os generais ligados às 3 Forças Armadas, que eram os comandantes, né, do Ministério da Defesa, eles disseram que iam renunciar, e o governo coloca o Nelson Jobim, PSDB, para fazer média e recompor tudo isso, e as comissões da verdade foram esvaziadas desse poder inicial. Isso hoje, a meu ver, representa esse cenário que nós vivemos hoje, né? O fortalecimento da estrutura desses grupos, que a base comum é essa, são os herdeiros da ditadura militar, que ficaram um pouco subsumidos, ocultos na estrutura da violência urbana crescente do país como um todo, mas que agora colocam suas garras de fora e vão mostrar que tem base sim, que tem poder, e avançam no país como um todo. É assim que eu tenho visto nesse cenário atual. Falando de violência, né, de violência no Brasil, o Brasil tem taxas alarmantes de homicídios. Em 2017, sim, analisando dados do Atlas da Violência de 2019, que saiu esse ano, foram mais de 65 mil homicídios, com uma taxa de 31,6 para cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter um parâmetro, no Haiti, né, arrasado por terremoto, uma tragédia social, são 26,6. No Uruguai, são 7,8. E em Portugal, é um homicídio
para cada 100 mil habitantes. Então, ao que você atribui uma violência tão alarmante no Brasil e como o temor dessa violência é usada, né, de forma demagógica contra uma cultura de direitos humanos, uma cultura de respeito e ação dentro dos marcos legais, né, das forças de segurança? Não, eu primeiro dizer que esses números são subestimados, eles não são reais. Eu tenho inúmeras notícias de chacinas, de grandes chacinas que ocorrem na Baixada, que sequer foram registradas em qualquer órgão de segurança pública, porque os próprios operadores da estrutura de segurança pública estão envolvidos. Como eu disse para você, as milícias são construídas com esses agentes. Então, esses dados são subestimados, não são reais. A violência no Brasil mata muito mais. E a gente tem uma taxa crescente de desaparecidos e de desaparecidos forçados que sequer são registrados também pela população, porque a lógica do medo vai se impor sobre essa população. Então, primeiro dizer isso, nós matamos mais, maior. Então, nós estamos num patamar hoje superior a de países em guerra no mundo como um todo. Esse padrão de execução sumária, de mortes, de confrontos praticados no Brasil afora, está basicamente estruturado numa política de segurança pública que se baseia na guerra às drogas, na guerra aos locais considerados como locais de formação de bandidos e criminosos, a uma sujeição criminal feita por essa política de segurança que estabelece indivíduos, moradores de determinadas áreas com perfil socioeconômico, na sua maioria são negros, são pardos, são moradores dessas áreas, e são considerados de antemão como criminosos. Então, a atuação das forças policiais nessas áreas são extremamente violentas e provocam essas mortes muitas vezes. Quando não, é a estrutura do próprio tráfico de drogas que se expande pelo país afora, principalmente agora na região Nordeste e Norte, que é uma estrutura que depende também da atuação policial a partir do arrego, do suborno, da polícia atacando determinadas facções para permitir que outras facções entrem no mercado. Então, o próprio mercado de drogas em si, ele só existe e tem essa dimensão no Brasil graças à presença também da estrutura policial. Então, essa forma da droga entrar, do tráfico entrar, essa lógica de guerra às drogas, essa conceitualização da ilegalidade das drogas que tem que ser combatidas a partir de uma guerra, isso promove o alto preço desse mercado, é um mercado com valores muito elevados em função dessa guerra, então há um aquecimento dos preços da droga no Brasil como um todo, é um super grande negócio para uma desigualdade social brutal, imensa, que vai compelir grandes faixas da população a entrar nesses negócios como forma de sobrevivência. Isso não tem como escapar, são segmentos que não têm acesso a trabalho, emprego, nem escolaridade, nem cultura, nem saneamento, nem urbanização. São faixas da população desamparadas e que veem, então, na grana do tráfico, uma possibilidade que vão mergulhar nesse mercado com toda a virulência, a potência de guerras que vão ocorrer entre várias facções que se estruturam por dentro do sistema penitenciário, né? Então, o sistema prisional, que também pertence ao Estado, é a base de comunicação, de formulação dessas facções, então é uma outra face do Estado comprometida nessa lógica da guerra às drogas. Então, uma situação desse tamanho, desse porte, com presença determinante do Estado, com uma sociedade devastada pela desigualdade social, pela ausência de alternativas para essa população, leva a uma dimensão conflagrada de conflitos permanentes e de mortes permanentes em torno dessas lógicas. Sem contar agora a milícia, que atua em várias frentes de negócios, como a gente veio falando, tem um portfólio de serviços e bens que eles vendem, que vai criar outra frente de confrontos.
sem contar uma lógica de cartelização, que nós estamos assistindo também desses grupos, ou das milícias, que estão criando áreas contínuas de controle e de confronto e de domínio, isso principalmente no Rio de Janeiro. Então, todas essas lógicas juntas, associadas, elas têm produzido ao longo do tempo muitas mortes e tudo indica que vai continuar produzindo e vai aumentar essa lógica, né? Apoiada nesse discurso. A meu ver, é isso. Agora, você está diante de um cenário monstruoso, desastroso, que vai ser implementado para ser pior ainda para os próximos anos, né? Com essa mortandade toda. Então nós vivemos uma tragédia dentro de um país, agora um país com uma lógica totalitária. São grupos econômicos, grupos políticos que se valem da estratégia da violência para se estabelecerem, para terem seu poder e terem seus ganhos e se prolongarem ao longo do tempo. Então, isso vale para todos os grupos que hoje estabelecem aqui no Brasil. As milícias, os latifundiários, os coronéis do interior, as mineradoras que devastam várias áreas, as multinacionais que se estabelecem no país, o agronegócio vai utilizar dessa fonte da violência para manter os seus interesses, grupos políticos que já estabelecidos no poder com suas formas de clientelismo, com suas ações sociais, os seus espaços de troca de favores, que funciona de um lado, do outro lado dessa moeda você tem essa violência também contra aqueles que não se submetem a essa estrutura consensual, entre aspas, de poder. Então, hoje o Brasil é isso, toda uma sociedade toda loteada, toda fragmentada, a partir de interesses de diferentes grupos que concebem a dimensão da violência como a forma de obtenção de ganhos, de expropriação da natureza, degradação ambiental, exploração do outro ser humano, até a escravidão hoje está reassumida dentro do país como uma dimensão cada vez mais importante. Então, tudo isso faz parte desse cenário que traz para nós esses números absurdos, né? Que a gente fica preso, que duro é que você fica preso em números tão altos e elevados, que você perde a dimensão micro disso, que são as vidas humanas, as histórias de cada um desses números são faces que são esmagadas por uma montanha de números, de cadáveres, de mortos, que a gente se perde, ninguém sabe nem se sabe nem como atuar no meio de tudo isso, porque vira uma coisa monstruosa que nos engole, né? Uhum. É um tsunami de homicídios nesse país e a gente banaliza a vida dessas pessoas, então é uma banalização total do mal. Essa banalização nos leva cada vez mais a serem sensíveis e permissíveis a que essa banalização continue. Isso vai degradando também a toda a sociedade ao nosso redor e nós somos tragados por isso, né? Em 2016, você foi candidato a prefeito em Duque de Caxias. Mesmo sem estrutura partidária, você obteve 2% dos votos válidos da cidade. Como é que foi essa experiência de campanha, mesmo depois de ter feito uma pesquisa que denuncia de forma tão contundente os grupos criminosos que atuam na cidade, inclusive citando nominalmente nesses trabalhos, né, esses figurões da política local, né? Como é que foi essa experiência de convívio direto, né, na pele dessa violência política, né? Aquilo foi uma tendência de suicídio, né? Isso é verdade. Acho que eu tenho essa tendência suicida. Mas, graças a Deus, eu escapei e não preciso repeti-la. Mas aquilo foi uma experiência muito imediata, né? No chão, na rua, do que seria lidar com essa estrutura. E ela, de fato, é isso. Ela é muito poderosa. Ela vai criar seus currais, vai criar suas lógicas de votação a partir do poder desses grupos, né, que se aliam, né? Essa aliança, por exemplo, de igrejas, principalmente evangélicas, com a estrutura do poder de milicianos, já era visível em 2016. Foi isso que deu vitória aos grupos de lá, que foram bem-sucedidos dentro da política em Duque de Caxias. Eu, de fato, assisti isso muito de perto. Eu
Depois é que a gente vai percebendo os riscos, mas a gente encara, a gente vai, né, numa dimensão de disputa política, de debate, de ir para as ruas, mas, como você mesmo disse, eu não tinha apoio partidário, sem dinheiro, sem recursos, sem com uma disputa interna, infelizmente, dentro do partido que não favorece você fazer atuações políticas. Então, foi uma experiência, foi uma contribuição que eu dei, uma experiência importante para mim, para sentir, de fato, o grau e o nível de comprometimento dessa estrutura política. Então, há um sistema de política eleitoral criminalizada, né? Uma expressão, tem um colombiano que usa essa expressão, que seja, você, pela lógica do clientelismo, de um lado, pela lógica da violência expressa em cima dos candidatos e uma lógica de violência expressa em cima dos eleitores, você monta um processo eleitoral em si já fadado ao sucesso desses grupos criminosos. Então, é algo, isso se chama democracia, formalmente falando, mas, de fato, não é uma democracia. Isso é um processo totalitário, né? Ele esmaga qualquer tipo de concorrência. E o que eu fiz lá foi um milagre. O meu voto custou 75 centavos, então é inexpressivo frente aos que ganharam as eleições lá, que gastam milhões em campanhas eleitorais, com a ajuda desses grupos criminosos. Então, eu fui simplesmente um grão de areia ali tentando fazer a diferença. Para mim serviu muito para perceber bem de perto como é essa estrutura, as dificuldades. É uma grande experiência para mim, né? E é isso, é muito difícil você se confrontar com essa estrutura, com essa deslealdade total, com esse controle criminalizado e violento por parte de grupos, áreas que você não pode atuar, de fato, que você corre risco, campanhas feitas no chão mesmo da rua, sem grandes recursos e contando meramente com a sua vontade, seu esforço. E isso é muito frágil perto do poderio desses grupos que eu vi atuando com muitos cabos eleitorais, com muito dinheiro, com poder econômico e com poder de controle militarizado de áreas na mão de milícias, ou mesmo controle ideológico partindo de igrejas que vai te massacrar. Então foi isso que eu assisti, né, na Baixada. Para a gente fechar, a Baixada Fluminense, ela já foi palco, como você mesmo disse, de vários assassinatos políticos, né? Tipo vereadores, candidatos a prefeito. Mas parece, né, que o assassinato da Marielle elevou o grau de violência política e ousadia desses grupos. Como é que você enxerga as eleições de 2020, né, em meio a essa tendência de recrudescimento da violência política, né? Como é que você vê como é que vão se dar essas eleições aí em 2020? Não, então, a meu ver, vai ser muito mais violento. Se em 2016 houve 13 assassinatos de candidatos a vereadores na Baixada, oficialmente, né, porque eu já tive notícia de outros que ocorreram que não foram computados aí, em 2020 isso tende a se ampliar, tende a aumentar o número de mortos, somente porque milicianos que se lançam na trajetória política, eles têm interesse nisso como projeção, como proteção, como expansão do seu poder, a forma mais consolidada de se protegerem, né? Há uma lavagem de cidadania, uma lavagem dos crimes que cometem a partir da atuação política. Essa é a busca de todo miliciano, é a busca desse poder que os projeta e protege. E eles, então, nessa disputa crescente, como eles virão, como eles estão se preparando com esse discurso todo montado, discurso de ódio, de destruição de direitos da população, esse discurso de solução dos problemas pela violência imediata, pela ampliação da lógica da violência, pela brutal desigualdade social que vai inflamar cada vez mais projetos, né, do tráfico, do crime organizado e da violência.
esse discurso vai ser incendiário no meio dessas populações todas, e eles vão vir como candidatos, e eles normalmente resolvem as suas disputas se matando, e matando também aqueles que possam aparecer para eles como opositores ou como ameaça aos seus projetos políticos. Então, eu vejo as próximas eleições de uma forma muito preocupada. Acho que vai ser a apoteose desses caras, eles estão se preparando para isso. A vitória da extrema-direita, de Bolsonaro e do Witzel, aqui como governador, com os discursos e com as práticas que eles têm adotado, são dimensões que sinalizam muito fortemente para que esses grupos venham. Eles terão apoio, terão respaldo, né? Você tem agora o desmonte da estrutura das delegacias da Polícia Civil no Rio de Janeiro e a tentativa, então, de se aplacar o mínimo que existe, né, que nem era eficiente. No total de homicídios no Estado, 7,8% são investigados. Em regiões da Baixada, você tem menos de 2% de investigação de homicídios por essas delegacias. Você vai agora extingui-las e criar sistemas online de denúncias. É uma maluquice. Isso é para dizer assim, acabou. Você pode fazer o que você quiser. Você mata, faz o que você quiser, porque você não vai ser tocado, não tem estrutura de investigação. A Polícia Civil, ao invés de você unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar, fazer com que elas operassem conjuntamente, de uma forma a ter todo o ciclo de investigação, de repressão, de prisão, tudo associado, uma mesma lógica. Ao invés de você ampliar essa estrutura, né, com mais pessoas, com mais espaço, com melhor atendimento, você faz o contrário, né? Então, ao meu ver, são sinais dados agora aqui no Rio para que o 2020 venha como um ano devastador. É assim que eu tenho visto. Salvo engano, salvo alguma coisa que aconteça de muito grave, tudo me leva a crer que vai se explodir essas dimensões da violência política, essa política eleitoral criminalizada, que nós assistimos já em 2016 e que vai piorar agora. O cenário piorou e esses grupos vão avançar, eles vão alcançar mais espaços políticos. É assim que eles estão se projetando, né? É assim que eu vejo o futuro para o ano que vem. Tá bom. Muito obrigado pelo tempo e pela entrevista. É isso aí. Eu agradeço você, Miguel, pela oportunidade, pela reflexão, pelo debate aqui. Estou sempre disponível. Qualquer coisa, estamos aí. Vamos me procurar. Valeu. Um abraço. Grande abraço, Zé. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau. O programa de hoje foi importante para nós percebermos o quanto a milícia no Rio de Janeiro é uma organização complexa, né, que permeia aí várias camadas da sociedade, como economia, transporte, política, jogos, negócios ilícitos, né, como o famoso gatonete, gás, enfim. E a opinião de dois especialistas do gabarito que foram apresentados aqui hoje realmente vem a contribuir para o entendimento macro e micro dessas milícias na região do Rio de Janeiro. Caso o nosso ouvinte queira aprofundar, eu tenho algumas dicas aqui interessantes. Tem um livro do nosso entrevistado de hoje, né, José Cláudio Alves. O nome do livro é Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense. Um livro publicado pela editora Duque de Caxias em 2003. Como filme, né, o interessante é se o ouvinte pudesse assistir de uma maneira mais crítica o filme Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 ele se passa no momento da CPI das milícias, né? Tem até um personagem que representa o Marcelo Freixo na vida real. Então realmente é bem interessante para você entender a complexidade, né? Como a milícia está entranhada na política brasileira. E sobre séries, já que nós fizemos aí em alguns momentos, principalmente da minha entrevista com o Miguel, um paralelo com a máfia, tem uma série muito interessante sobre máfia, chamada The Sopranos, né? Uma série da HBO. Ela terminou no início dos anos 2000 e alcançou
a nota 94, né? Máximo de 100 no Metacritic. Realmente é uma série que por muitos está entre as 10 melhores de todos os tempos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos, sigam a nossa página lá no Spotify, no Apple Podcasts, e o meu Twitter está sempre à disposição para qualquer crítica, contribuição, pauta, enfim. O programa, o podcast Geocast é de todos nós. Tá certo? Então, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!